Então, galera, vamos para o nosso primeiro movimento. Vocês podem estar utilizando uma fita para mensurar a abertura de braço ou vocês podem estar demarcando com um magnésio, tá? O importante nesse processo aqui, a gente ter uma referência sobre a abertura de braço, ok? E é muito interessante que a nossa abertura de braço para o movimento de headstand, ou a gente chama de parada de cabeça dentro da ginástica artística, ela pode ser mensurada para vários outros movimentos. Todos os exercícios de flexão, todos os exercícios de caminhada, abertura do seu braço, vai ter mais ou menos essa abertura, tá? Essa referência de vocês. Então, nesse momento, a gente vai mensurar a abertura de braço de vocês, tá? Ela vai servir como uma referência para todos os exercícios de ponta cabeça. Então, ó, a referência vai ser da ponta do cotovelo ao dedo maior de vocês. Então, vai dar exatamente essa distância no meu caso, né? E é interessante que na base triangular da nossa referência aqui, a mesma abertura da base da pirâmide vai ser a base das laterais também. Então a gente pode mensurar com essa referência. Então vou fazer uma fita e vou fazer outra do mesmo tamanho e depois eu vou colocar elas, tá? Já vou explicar como que a gente vai desenvolver isso. Então 2 fitas do mesmo tamanho. E agora, o interessante é que na base triangular de vocês, vocês coloquem a ponta do triângulo no meio desse quadrado, ok? No meio, perdão, do triângulo. Então, ó, vocês vão colocar a fita exatamente no meio da base de vocês. Isso daqui é uma referência base, tá, galera? Para algumas pessoas pode mudar um pouco, mas basicamente é isso daqui. Então a mesma distância da base é a mesma distância das laterais da pirâmide. Isso daqui é a nossa referência sobre a base do headstand, ok? Então ó, quero que vocês coloquem a mão na base da pirâmide. Ela pode ser levemente alterada para o lado, para não ter uma sobrecarga muito grande no punho de vocês, ok? Lembrando que a ponta da pirâmide é uma indicação onde a gente vai colocar a nossa cabeça. Essa região um pouco acima da cabeça de vocês, um pouco mais do meio, tá? E não tão aqui quando inicia o cabelo de vocês, o que acaba fazendo essa movimentação e há uma sobrecarga na parte da cervical. Então vocês vão colocar mais no meio da cabeça, lá na ponta, colocando a base tripodal, a cabeça e as 2 mãos, vocês vão aproximar o quadril da linha da cabeça. Quando vocês sentirem que está leve os membros inferiores, aí você vai colocar um joelho, estabiliza bem esse joelho no cotovelo e daí a gente vai para o próximo passo, que é colocar o outro joelho. Mas pode ver que eu estou bem próximo já do movimento, ó. Chegou aqui, ponta de pé, e daí eu quero que vocês sintam a distribuição na base tripodal. Como é uma base de iniciação e adaptação ao movimento, porque vocês estão virando de ponta cabeça pela primeira vez, é muito importante que vocês tenham bem gravado essa base tripodal, tá, galera? Que é muito importante essa distribuição e ter calma dentro desse processo também vai fazer total diferença para vocês conquistarem o primeiro passo. Lembrando, o básico só é básico quando você o domina, galera. Não tentem burlar esse processo. Busquem consolidar essa etapa que é muito importante para o processo de desenvolvimento de vocês, beleza? Nesse processo, galera, é muito importante, principalmente você que vai iniciar sozinho muitas vezes, que você pode fazer até esse movimento em casa, que a gente trabalhe essa iniciação na parede para a segurança de vocês. Principalmente que é um processo adaptativo para virar de ponta cabeça, é muito importante agora um único objetivo, que você se sinta seguro. Por isso que a parede vai nos ajudar nesse processo. Então a gente vai fazer a mesma pirâmide lá próximo da parede, ok? Então aqui, ó, o nosso objeto ele tem uma distância segura. Se você for mensurar aí, vai dar o quê? Uns 10 centímetros da parede, é uma distância bacana, segura para você fazer esse exercício. E a questão didática das mãos e da cabeça continua a mesma coisa, só que agora a gente está próximo da parede, o que acaba dando uma segurança para a gente. Então você vai aproximar, você vai colocar um joelho, você vai colocar o outro. Na pior das hipóteses, que eu quero que você avance, você vai cair
tocou na parede, ok? Isso é muito importante dentro desse processo, que você ganhe essa confiança, por isso que existe a parede agora para nos dar esse suporte. Então, dentro do nosso processo evolutivo, o próximo passo agora, um pouquinho mais avançado, onde a gente vai ter o suporte ainda da parede para transmitir essa segurança para você. Então, ó, a mesma condição de distribuição, como a gente está trabalhando a base tripodal, o peso vai ser bem distribuído, né? Lembrando, as mãos lá na base, levemente para fora as mãos, a cabeça lá na ponta da pirâmide. A gente vai desenvolver o mesmo processo do movimento, colocou os joelhos lá no cotovelo, estabilizou e agora vem uma base muito importante que é a ativação do core, que é a musculatura estabilizadora para a gente fazer isso daqui, ó. Tirar o joelho levemente projetando o peso lá para a cabeça e vai fechar o joelho distribuindo bem na base tripodal. Então a gente vai usar um pouco das mãos, um pouco da cabeça e a gente vai alinhar a coluna para conseguir tirar o joelho lá do cotovelo. Lembrando que na iniciação eu precisei fazer o quê? Projetar um pouquinho mais para a linha da cabeça. Primeiro eu subo o quadril para depois alinhar e subir as pernas, ok? Nesse processo, galera, é muito importante esse alinhamento da coluna, que é a primeira referência de vocês sobre ponto de equilíbrio. Só que como a gente está numa base tripodal, fica mais fácil. Com a parede fica mais fácil ainda. Então é preciso que você domine esse processo, tá? Eu gosto de dizer muito que o básico só é básico quando você o domina, tá? Tem muita gente às vezes que aprende já a virar de ponta cabeça e andar sem nunca ter passado por cada processo desse, o que acaba desenvolvendo má postura, um mau movimento, sobrecarga, o que faz a gente perder eficiência e até segurança dentro do movimento, ok? E agora, na nossa terceira variação do movimento, a gente vai desenvolver a extensão de uma das pernas. O que é muito interessante nesse processo agora, é que a gente vai começar a usar a linha pélvica de vocês. O que é muito importante ter alguns exercícios acessórios para melhorar essa consciência para poder ter um bom alinhamento, tá? Então aqui, ó, a gente vai desenvolver a mesma base, o mesmo processo pedagógico, aproximando o quadril, colocando o joelho lá nos cotovelos, vamos unir os joelhos, alinhar a coluna. Quando a gente sentir que conseguiu o nosso ponto de equilíbrio, aí a gente vai fazer a extensão de uma das pernas, ok? Nessa extensão é muito importante que agora você comece a colocar a ação do seu quadril de uma forma ativa, não deixar ele relaxado para criar esse tipo de angulação, que acaba perdendo o alinhamento. Então é muito importante que agora você contraia a linha pélvica e mantenha esse ponto de equilíbrio, ok? O cotovelo assim também, há uma sobrecarga no punho de vocês e vocês sobrecarregam a cabeça. Quando você faz isso daqui, você consegue distribuir melhor os 3 pontos, ok? Galera, muito interessante nesse processo agora que você filme lateralmente, tá? Porque é muito importante a sua referência visual externa. Às vezes o que você acha que está fazendo nem sempre é aquilo que está sendo executado. Então é importante que você filme e veja. Eu consegui realmente alinhar. Eu estou com o meu pé muito projetado para a linha da mão. Ou eu estou hiperselado, né? Estou com um arco na posição. Não. Então é importante que você filme para você ter essa referência de alinhamento. O bom da parede é que ela te dá essa referência, né? Da verticalização do movimento, ok? Você pode variar as duas pernas, pode fazer 5 segundos com uma perna, descansa 30 segundos, 1 minuto, depois volta, repete mais 5 segundos com a outra perna, que é muito interessante para você fazer pausadamente, sentindo bem o movimento, sentindo essa segurança dentro do movimento, ok? Galera, agora na quarta variação do movimento de headstand, a gente vai buscar o alinhamento completo do nosso corpo, tá? Então a gente vai estender as duas pernas. Então prestem bem atenção nesse processo agora, respeitando cada etapa que a gente vem desenvolvendo. Então lá, ó, colocou a mão na base, aproximou o quadril da linha da cabeça, coloca um joelho, coloca o outro, ativa seu core, une os joelhos, estende uma perna, contrai o glúteo e depois você estende a outra perna e finaliza a extensão.
Muito importante que agora, para quem está iniciando, vocês vão precisar do apoio da parede. Então você colocou seu corpo na parede para trazer essa segurança, você tira uma das pernas, contrai o seu glúteo, busca sentir o movimento mais leve, porque o equilíbrio é uma linha muito tênue entre você cair e controlar. Depois que você sentiu essa base de equilíbrio, você devagarzinho vai tirando aquela outra perna e vai tentar unir. Que seja 2 segundos. Pode comemorar, porque esse vai ser o seu primeiro processo. Lembra que para uma corrida, uma maratona, sempre existe o primeiro passo. E esse é o primeiro passo do handstand walk de vocês. Então se vocês nunca fizeram isso, nunca controlaram isso, comemore. Esse é o primeiro passo que é muito importante. Fechou? Para acrescentar esse movimento, muitas pessoas têm dificuldade em entender o alinhamento, principalmente a contração da linha pélvica, tá? O que eu vou indicar para vocês? Conciliem essa etapa do movimento com esse exercício aqui, ó. Coloca o pé na parede, mão no lado do corpo. O que vocês vão fazer para mim? O que a gente precisa ativar quando a gente está de ponta cabeça? Então, galera, eu quero que vocês façam nessa fase 4, em conjunto com o exercício, com as 2 pernas estendidas, esse acessório, tá? A gente utiliza ele muito dentro da ginástica artística para um trabalho de fortalecimento e também condição neural do posicionamento de handstand. Então aqui, ó, o que você precisa fazer para ter um bom alinhamento? Você precisa principalmente conectar a sua linha pélvica aos membros inferiores com os membros superiores, que é a sua caixa torácica. Então, principalmente as pessoas que quando chegam nessa posição aqui, ó, ficam mais ou menos com essa deformidade técnica, esse tipo de exercício que eu acabei de fazer é para corrigir, ó, para a gente conseguir entender aquela ativação que a gente fez com o pé na parede. Agora a gente ativou aqui, alinhou e conseguimos alcançar a nossa verticalização desejada, ok? Então utilizem essa série casada, façam uma repetição dessa e uma repetição no solo de 5 a 10 segundos de ativação, sentindo bem a linha pélvica de vocês, beleza? Vamos para o próximo passo. Galera, muito importante que cada processo que eu passei para vocês agora, nesses 4 primeiros, são os processos mais importantes dentro da sua orientação, da sua parte de adaptação cognitiva, tá, galera? Essa noção espacial de onde vocês estão, como o seu corpo tá se desenvolvendo com esse movimento é muito importante. Então cada etapa vocês têm que desenvolver durante vários dias, tá? Isso aqui é uma prática que vocês têm que fazer praticamente diariamente ou semanalmente, tá? Não é uma coisa que vocês vão fazer apenas uma vez. Até que você domine cada processo, que você sinta conforto, controle, que isso daqui seja automático para você, vai demorar um processo, vai demorar um pouco de dias, tá? Então é muito importante que você faça aí 2 a 3 séries de cada exercício e que você faça isso durante pelo menos umas 2, 3 semanas, tá? Para ver bem essa adaptação. Depois que a gente trabalhou essa base do movimento do headstand, agora a gente começa a desenvolver uns movimentos um pouco mais avançados, digamos assim, que seria para desenvolver melhor controle do seu core de ponta cabeça, o que vai servir como base do nosso HSPU depois, que vai ser uma aula bônus que eu vou dar para vocês, tá? Então o próximo passo, depois que a gente desenvolveu o alinhamento vertical, é a gente desenvolver o exercício dinâmico, tá? Não somente o estático. Então assim, ó, a gente vai desenvolver a base da mesma forma que a gente fez até agora. Vamos aproximar. Chegou nessa base, estendeu, contraiu o glúteo, alinhou. Voltou para a posição. Agora existe um ponto de equilíbrio, ó. Então eu preciso praticamente como se eu quisesse colocar a coluna na parede, a ação do quadril, para depois manter a coluna ereta e depois, por último, são as pernas, tá? Então vocês vão fazer esse tipo de exercício para mim. 3 repetições com 1 minuto de descanso, 3 séries, ok? Busquem dominar essa etapa, este movimento, com essa distância da parede para trazer segurança para vocês, ok? Muito bem, galera, então a gente passou pelos primeiros 4 movimentos da fase do desenvolvimento do seu headstand, que é a nossa base tripodal.
E é muito importante que nesse processo você domine cada etapa. Lembre-se sempre disso. O básico somente é básico quando você o domina, tá? Então, desde a base do joelho no cotovelo, quando a gente tirou os pés, alinhando a coluna, quando a gente estendeu uma das pernas, quando a gente estendeu as duas pernas, quando a gente trabalhou aquele auxiliar na parede, eu quero que vocês dominem essas primeiras 4 etapas, ok? Isso aqui é muito importante para a parte de adaptação cognitiva de vocês, a base de orientação espacial. Como eu falei para vocês, agora a gente está mudando o nosso ponto de referência. O que a gente sentia nos pés, agora a gente está começando a sentir nas mãos. E como uma criança que aprende a engatinhar primeiro, a sentar primeiro, antes de ficar na base bipodal como a gente está agora, como eu estou agora, é muito importante que vocês façam essa adaptação que a gente trabalhou nesses primeiros movimentos. Rafa, quanto tempo mais ou menos eu devo ficar aqui? Depende muito de cada pessoa. Como eu falei para vocês, é muito importante que você domine esse processo. Não é algo que vocês vão fazer apenas uma vez e nunca mais vão praticar. Isso aqui tem que servir como tem que ser algo natural para vocês. Tem que ser algo que vocês automatizem já na cabeça, ok? Para daí a gente avançar para as próximas etapas, beleza?